quero colocar aqui que tem muita gente defendendo, né, que foi de consenso, até o Grêmio coloca, né, no seu site, foi consensual. O Grêmio não ia encerrar um contrato com um jogador tão representativo, que termina em dezembro, e em meio a uma turbulência de ameaça de rebaixamento, chamando para uma conversa consensual o seu empresário. O JB fez uma figura de linguagem ontem no Donos da Bola Rádio, que ela é absolutamente verdadeira. Quer dizer, o Machado estava passeando de carro pela arena, o Amodeu, o Marcos Rancho chamava, vem cá, Machado, dá uma chegadinha aqui. Sabe o que a gente estava pensando? Em rescindir com o Michael. Puxa vida, hoje também. Eu almocei no mercado público, fiquei pensando nisso e estava dando uma volta aqui na Freeway, fiz o retorno entre... Não foi assim, gente. O Grêmio tomou a decisão de demitir o Maicon. Pronto. Esta é a... Quem quiser abraçar outras versões, que abrace. Mas não é esta a realidade. Vamos debater, vou começar contigo, César. Pois é, primeiro vamos separar. Michael precisa separar em dois. Primeiro, a grande história, o Michael é um dos grandes ídolos do torcedor. O torcedor está dividido, sim, porque tem essa lembrança histórica do Michael, que representou uma era vitoriosa. Mas, gente, entendam o seguinte, era hora de cortar. O Grêmio precisa, obrigatoriamente, cortar algumas peças do vestiário, porque senão vai cair. E o Michael não estava dando contribuição dentro do campo e tinha alguns problemas também quando aparecia para isso. O piti que ele teve no jogo foi a gota d'água. Mas isso representa uma série de situações e é chato para o torcedor do Grêmio aqui admitir essa confusão. Por quê? Porque Michael é um ídolo do torcedor. Todos os gremistas são encantados pela história dele, mas era hora de cortar. E acho que o Grêmio fez muito bem e precisa... Não pode parar no Michael. Não pode parar no Michael. Michael foi a primeira ação. Quem mais? Não, durante o programa eu vou te Discordo frontalmente. Vamos ver, Discordo frontalmente. O Michael não estava dando contribuição em campo. O Michael contra o Cuiabá deu a última assistência que eu vi do time do Grêmio em 2021. Não, mas a única, né? Porque ele tem um problema físico, ele tem um problema físico, que ele luta contra isso, mas a contribuição dele em 30 minutos foi muito maior do que outros deram. Que inclusive jogaram muito mais que ele. Então o Michael estava dando contribuição, assim, dentro da realidade dele, ele deu contribuição num jogo que o Grêmio ganhou do Cuiabá por quê? Porque ele deu o passe para o cara sofrer o pênalti e o pênalti foi convertido pelo Borja. Mas assim, eu acho que o Michael seria ainda muito útil ao Grêmio até o final do ano. Olha só, não estou falando que o Michael seria titular, que o Michael teria... Eu acho que enquanto ele estivesse em campo, em condições mínimas, físicas, de atuar 30 minutos, ele ajudaria o Grêmio. Não tenho dúvida disso. Não, eu não concordo nem com o César, nem com o Vaguinho, eu tenho uma opinião completamente diferente. Pelo seguinte, na verdade, eu quero colocar para vocês o seguinte. Gente, vamos esquecer que é o Michael. Não dá. Não, dá, eu tenho essa capacidade. Se tu não tens, eu vou respeitar, mas eu tenho. Vamos esquecer que é o Michael, só um segundinho. O grande problema do Grêmio é estar num momento que é 18º do Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento, numa crise gigantesca, trazendo mais problemas. O problema é justamente esse. Demitir o Maicon, demitir o Filipão, demitir o Renato, mandar embora hoje, sei lá, pega quem é o melhor jogador do Grêmio. Se hoje Douglas o Grêmio... Costa. Hã? Não é o Douglas Costa, mas tudo bem. Tá, bem. vai. Manda embora o Douglas Costa, pacotão na Cortez, arena. então, para ti é o melhor. Cortez é o melhor. Vende o Wanderson, como tem possibilidade. Qualquer notícia hoje, ela não pode estragar o ambiente. O problema é esse. O problema é justamente esse. O Grêmio tem que pegar um caminho e trilhar para não cair e ir tranquilo. O grande problema é a instabilidade que foi criado. O porquê que fizeram isso? Desculpa, Meneghetti. Aconteceu alguma coisa muito forte que a gente não está sabendo. No vestiário e tal. Não foi, César, só o Piti. Não pode. Eu não vou aceitar que seja só o Piti. Porque se for pro Piti, eu vou ser demitido todo o final de programa. Tem uma parte que tu vê do Piti, talvez tenha uma que tu não tenha visto. Pode Vamos ser, ver, porque não pode. Sempre lúcido para falar de Grêmio, não tão lúcido assim para comentar os assuntos do seu Internacional, Fabiano Baldasso. Eu discordo de todo mundo do programa até agora. E eu simplesmente fico chocado em eu, que sou um torcedor do outro time, ter que dar neste programa o tamanho do Maicon. Vem cá, eu ouço do César cortar coisas no vestiário. Eu ouço do João Batista Filho, vamos esquecer que é o Maicon. Eu ouço do Wagner Martins uma análise técnica do Maicon em campo. Não é nada disso que está em discussão, gente. Vem cá, nós vamos transformar o Maicon num problema do Grêmio?
Nós vamos transformar o Maicon num problema de vestiário. Eu queria lembrar para vocês que o Grêmio tem 4 ou 5 momentos de ouro da sua história. Em um destes, que é o último, o Maicon é o grande protagonista e capitão. O Maicon foi sempre uma liderança positiva no vestiário do Grêmio. O Maicon foi o cara que, quando o Arthur surgiu, ele, Maicon, que era da mesma função e perderia o lugar para o Arthur no time, deu força para o Arthur jogar de tanta liderança positiva que ele era no campo. Todo mundo sabe Gente, disso. não importa o que o Maicon esteja jogando, não importa se o Filipão não gosta do Maicon. O Maicon, nem que ficasse sentado num trono do vestiário do Grêmio até o final deste campeonato terrível que o Grêmio está fazendo e que tem grande chance de cair, o Maicon seria importante. Fizeram a mesma coisa em 2016 no Internacional. Disseram que o D'Alessandro tinha que ir embora, que acabou o ciclo e não sei o quê. O D'Alessandro foi embora e se ele tivesse aqui o Inter não teria caído. O Maicon é muito maior do que este programa está querendo fazer parecer, desculpa. Eu queria colocar aqui meu ponto de vista, né? Vaguinha, queria colocar meu ponto de vista, que é o seguinte, aqui não tem consenso, não é que nem no Grêmio, né? No Grêmio os caras se encontram, uma vez o presidente Bolzan encontrou o técnico Renato no hotel, e aí houve o consenso da demissão do Renato, é um negócio impressionante. Ontem, consenso do Michael, que está no Rio de Janeiro. Domingo... Nós temos aqui 5 opiniões completamente divergentes. Mais uma, teve consenso com o Thiago Nunes. Consenso. É tudo teve consenso no Grêmio. Nunes. O Filipão, quando saiu a primeira vez, também foi consensual. Foi é também. sempre consensual. E depois Eu o quero te Filipão dizer, Wagner soltou Matias, uma que é um nota- consenso que a partir do próximo domingo tu trabalha das 8 da manhã às 8 da noite. É consensual essa decisão. Tá? É consensual. Eu e o Tiger chegamos a esse Vai me consenso. comunicar assim Eu agora? e o Tiger chegamos a esse consenso. No último domingo. domingo- Olha lá o Tiger. Olha lá. Não, curiosamente me deu uma dor nas costas essa madrugada. Esse é o consenso do Grêmio. Tem o dólar do Inter e tem o consenso do Grêmio. Queria colocar aqui meu ponto de vista, que eu acho que é também meio divergente de quase todos, mas está andando assim, vamos dizer, paralelo ao que diz o Baldasso. E tem um pouco da pitada do César. O César tangenciou esse assunto hoje. Se o Grêmio extirpar apenas o Maicon do vestiário, se for apenas o Maicon, na minha opinião, o Grêmio erra. Porque ninguém tem capacidade, e o Maicon não tem essa capacidade, para desmanchar um ambiente de vestiário. O Maicon não está tendo um contrato rescindido pelo episódio, pelo chilique em campo contra o Corinthians, e nem pelas sucessivas lesões. Se fosse pelas lesões, o Grêmio teria aceito o seu pedido de rescisão do contrato na metade do ano. Não é por isso. É por um somatório que é muito mais fora de campo e que a gente não consegue enxergar do que dentro de campo. Dentro de campo ele dá uma resposta, às vezes adequada, mas curta. 20 minutos num jogo, 30 minutos do outro, aí para 2 ou 3 semanas, volta mais 20 minutos e aí tem um piti como teve. Então, se é só isso que o Grêmio vai fazer, na minha opinião, o Grêmio erra. Era melhor ter chamado o Maicon para uma conversa e ter tentado administrar isso. Porque tirar apenas o Maicon e deixar lá todas as ramificações, o ambiente do vestiário, na minha opinião, não vai parar de sangrar.